salve mais uma vez. Nós estamos falando aqui sobre a jornada do empreendedor, tá? No último vídeo nós falamos sobre lucro presumido, tá? Mas ficaram algumas dúvidas, então vamos colocar aqui um exemplo para a gente poder entender isso aqui. Só lembrando, né, as características aqui do lucro presumido, qualquer empresa pode optar, né, com exceção de algumas SAs, empresas que têm um faturamento superior a 78 milhões no ano calendário anterior, né, que aí são obrigadas a fazer apuração pelo lucro real, como por exemplo factories, financeiras, né? Então elas são obrigadas a fazer a apuração pelo lucro real. Mas se não for nenhuma dessas, você pode escolher aí pelo lucro presumido, né? Só lembrando que no lucro presumido, como é que você calcula o imposto? A Receita Federal, ela aplica um percentual de presunção de lucro sobre o seu faturamento, tá? Esses percentuais de presunção de lucro, eles são, os mais comuns são 8% para comércio e indústria e 32% para serviços, tá? Desse resultado do seu faturamento vezes esse percentual de presunção de lucro, são somados também outros ganhos, né? Como rendimentos de aplicação financeira, ganhos de capital, aí você acha a base de cálculo. Lembrando, aqui, tanto no lucro presumido quanto no lucro real, achou a base de cálculo, você aplica a alíquota do imposto de renda, que é 15%, mais um adicional de 10%, se essa base de cálculo passar de 60 mil no trimestre, tá certo? Ok? E aí você vai ter o valor do IR devido, né? O IR a pagar, tá? Muito bem. Aqui, como nós vimos na aula passada, são os percentuais mais comuns, né? Ó, revenda de combustível 1,6%, tá? Prestações de serviço 32% em geral, né? Tá certo? Empresas prestadoras de serviço com faturamento anual até 120 mil, 16% e assim por diante, ó, 8% comércio e indústria, né? Como nós falamos, tá certo? As alíquotas aqui da contribuição social sobre o lucro líquido, ó, 12% para atividades comerciais e 32% para serviços, né? Ok? Aqui vai um exemplo, tá? Isso que faltou no vídeo anterior, mas vamos ver agora aqui. Imagina esses dados, tá? Então observe os dados aqui de uma empresa mista, ela é comércio e indústria, comércio e serviços, tá certo? E ela teve num determinado trimestre de um determinado ano calendário, tá? Aqui são valores trimestrais, tá? De um determinado ano calendário, uma receita bruta de vendas de mercadoria de 200 mil reais, tá? Uma receita bruta de prestação de serviço de 40 mil, né? Então um total de 240 mil. Além desse faturamento, ela teve também rendimentos de operações financeiras de renda fixa, aqui 4 mil, tá? Demais juros e descontos ativos nesse trimestre de 1.200, ganho de capital na venda de bem 2 mil reais, e ela já teve retido na fonte receita de prestação de serviços, 600 reais, e rendimento de renda fixa, né? Rendimento de renda fixa, operações de renda fixa, 800 reais, tá? Então vamos calcular aqui quanto é que seria o imposto de renda devido dessa empresa aqui. Lembrando, o que nós vamos fazer? Sobre o faturamento, nós vamos aplicar uma presunção de lucro. Para atividade comercial, 8%. Para atividade de serviço, 32%. Tá? Somando-se a esse valor que nós vamos achar, nós vamos somar também os outros ganhos, que são esses todos aqui, ó. Rendimentos de operação financeira de renda fixa, demais juros, ganhos de capital, ok? Aí nós vamos achar a base de cálculo. Sobre essa base de cálculo, vamos aplicar a alíquota, vamos verificar se tem adicional ou não, e aí nós vamos também abater desse IR devido o IR já retido na fonte. Esse vai ser o IR a pagar, tá legal? Então bora lá.
olha lá, cálculo da base de cálculo do lucro presumido. Sobre o faturamento, como eu falei para vocês, da receita bruta de venda de mercadoria, que era 200 mil, vamos aplicar 8%, que é o percentual de presunção, que dá 16 mil reais. A receita bruta de prestação de serviço, 40 mil, né, vezes 32%, 12.800, que dá um total de 28.800. Sobre os demais ganhos, né, 4 mil da operação de renda fixa, mais 1.200 demais juros e descontos, ganhos de capital na venda do imobilizado, né, de outro bem, tá certo? 2 mil reais, um total de 7.200, mais os 28.800, 36 mil reais. Essa aqui é a base de cálculo para o lucro presumido, né? O base de cálculo no lucro presumido dessa empresa que nós estamos pegando esse exemplo, tá legal? Bom, vamos calcular o imposto. Então, sobre essa base de cálculo, vamos aplicar a alíquota, 15%. Ó, 15% de 36 mil, 5.400. Nesse caso aqui, ó, a base de cálculo não passou de 60 mil no trimestre, tá certo? Então, ó, não preciso somar mais o adicional de 10%. Esse valor de 5.400 vai ser o IRPJ devido por essa empresa, o 5.400. Porém, lembra, eles tinham um imposto retido na fonte, aqui, ó, olha lá, imposto retido na fonte, né? Receita de prestação de serviços 600, rendimento de renda fixa 800, tá? Aqui, então, eu pego esse IR devido, 5.400, menos o imposto retido na fonte, 1.400, IR a pagar, 4 mil reais. Quanto que eles vão pagar? Eles vão pagar até o final do próximo mês ao trimestre encerrado, tá? Então, por exemplo, você apurou isso aí, janeiro, fevereiro, março, fez a apuração final de março, você tem até o final de abril para pagar esse valor de 4 mil. Lembrando que você pode, nesse caso até não dá para parcelar, porque as parcelas não podem ser inferiores a 2 mil reais, tá certo? Você vai ter que pagar isso aí em uma vez só, tá? Mas lembre-se, você ainda pode parcelar, se as parcelas forem superiores a 2 mil reais, né? Você pode parcelar até em 3 suaves prestações, sendo a primeira sem juros, sem nada, a segunda prestação com 1% ao mês e a terceira prestação 1% ao mês mais a Selic do mês anterior, tá certo? Ok? Então, esse é o cálculo aqui para o lucro presumido. Tudo bem? Beleza? Não é legal? Bora lá. Agora, vamos falar sobre o lucro real, tá certo? Então, as empresas que você pode optar, tá certo? Você pode optar por o lucro presumido ou pelo lucro real, ok? As empresas, elas optam de acordo com o seu planejamento tributário, de acordo com o tipo de mercadoria ou serviço ou produto que elas vendem e assim por diante, tá? Bom, mas o lucro real, ele nada mais é do que um conceito fiscal, tá certo? E não um lucro econômico, tá? Então vamos já entender por quê. Então, nesse conceito econômico, o lucro nada mais é do que um resultado positivo da soma algébrica da receita bruta de vendas e serviços, deduzido das deduções de tributos incidentes sobre vendas, dos custos das mercadorias ou produtos e despesas operacionais, tá? Ah, não entendi nada, então bora lá. Lembra da DRE? A DRE é a demonstração de resultado do exercício. O que ela é? Ela é uma demonstração dedutível que, a partir da tua receita bruta, teu faturamento, você vai tirando tudo que é dos outros, tá certo? Até chegar no lucro líquido, tá? Esse é seu, esse você vai colocar no bolso, tá? Então, da receita bruta, lá na DRE, você tira as deduções da receita bruta, principalmente impostos sobre vendas, você vai ter a sua receita líquida. Da receita líquida, você tira o custo das vendas, né? O CMV para empresas comerciais, o custo da mercadoria vendida.
ou o CPV, o custo dos produtos vendidos na indústria, ou o custo dos serviços vendidos prestadoras de serviço. Tá? Então, da receita líquida menos o custo para as vendas, você tem o teu lucro operacional bruto. Esse resultado é o primeiro resultado, né, do produto, do serviço ou da mercadoria que você está vendendo, tá certo? Desse lucro bruto, você vai tirar as despesas operacionais, que são o quê? Gastos do negócio. Então, você vai tirar lá as despesas gerais administrativas, despesas com vendas, tá? Despesas financeiras líquidas, e aí você tem o teu lucro operacional líquido. Esse já é o segundo resultado, o resultado do negócio, tá certo? Nesse momento, vem o nosso sócio, e quem é o nosso sócio? O governo, e aí você abate quem? O imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Aí sim, você vai ter o lucro a distribuir a sócios, ou a diretores, ou ao seu pessoal, e assim por diante. Tá legal? Ok? Então, o lucro real, ele tem essa característica, tá? A gente, para poder apurar o imposto de renda a pagar pelo lucro real, nós precisamos fazer algumas mudanças lá na nossa querida DRE, tá certo? Vou já mostrar aqui para vocês, tá? Quem é obrigado a fazer a apuração pelo lucro real? Olha lá, empresas cuja receita tiveram um faturamento superior a 78 milhões no ano do calendário anterior, tá? Empresas que recebem, por exemplo, incentivos fiscais. Olha só a novidade, todas as indústrias na Zona Franca de Manaus recebem incentivos fiscais federais, então elas são obrigadas a fazer a apuração do imposto de renda pelo lucro real, tá certo? Empresas que recebem parcelas de lucros do exterior, olha, diferente de uma exportadora, tá certo? Uma exportadora, ela exporta e tem faturamento derivado dessa operação para o exterior. Mas se por acaso a sua empresa recebe dividendos, recebe lucros, né? Você é uma filial aqui de uma multinacional estrangeira, então aí nesse caso você vai ter que ser obrigado a fazer a apuração pelo lucro real, tá certo? Outras também, com empresas, bancos comerciais, financeiras, caixas econômicas, factoring, tá certo? Ok? Então são todas as empresas que são obrigadas a fazer factoring pelo lucro real, tá certo? Ou aquelas que optaram. Você pode optar, eu, de acordo com o meu planejamento tributário, isso é uma coisa interessantíssima. Aqui na Gonçalves Consultoria nós fazemos o planejamento tributário para as empresas. Qual é o momento ideal de fazer um planejamento tributário? É antes de começar a meter a mão no bolso, tá certo? Mas mesmo assim nós fazemos, mostramos para o nosso cliente qual é a melhor opção, né? Se é o Simples Nacional, se é o lucro presumido ou o lucro real. Isso nós vamos ver no próximo vídeo, tá certo? Ok? Mas essas aqui são empresas obrigadas a fazer a apuração pelo lucro real. Observa, grandes empresas, né? Um faturamento superior a 78 milhões é muita coisa, tá certo? Okay? Vamos pegar aqui um exemplo, né, de uma empresa que num determinado ano calendário, num determinado trimestre de um determinado ano calendário, ela teve uma receita bruta de venda de 100 mil reais, tá? Então, olha só, a partir da DRE, nós vamos chegar no lucro antes do imposto de renda e calcular qual vai ser o imposto de renda, né? Sempre, 15% sobre a base de cálculo, né, do lucro real, mais um adicional de 10% se passasse aquela base de cálculo passar de 60 mil no trimestre. Pois é. Então, nós vamos ver aqui como é que funciona. Imagina que num determinado trimestre, essa empresa teve uma receita bruta de vendas aqui de 100 mil, menos as deduções da receita bruta, 20 mil, né, que foram aqui, abatimentos, devoluções e abatimentos, imposto sobre vendas, né, que dá uns 20 mil ali. Receita líquida de vendas, então, 80 mil, tá certo?
Dessa receita líquida, tirou o custo das vendas, 30 mil aqui o CMV, lucro operacional bruto. Esse aqui é o resultado das vendas, tá? 50 mil. Desse resultado operacional bruto, tiram todas as despesas operacionais. Ó, eles tiveram aqui despesas com vendas, 2 mil, despesas administrativas, ó, salários, multa de trânsito, né? Provisão para devedores duvidosos, outras despesas aqui, tá? Que dá um total de 21 mil. Despesas financeiras líquidas, 8 mil, tá? Despesa e receita financeira. E outras despesas e receitas operacionais, tá certo? 14 mil. Tiveram dividendos aqui, ó, ganhos de capital, 10 mil. Ganho de capital na venda de imobilizado, 4. Tá? E aí, ele chegou aqui, ó, né, o 31 e tal, né, nessas despesas operacionais, deu um total de 31 mil reais, ok? Então, 50 mil menos 31, resultado, 33 antes das participações. Isso aqui é uma novidade, ó. No cálculo do lucro real, essas participações de lucros, né, distribuição de debêntures, empregados, diretores, ela é calculada antes do cálculo do imposto, tá certo? Ok? Então você chega, faz uma pequena alteração aqui na DRE, tem o resultado antes das participações, menos 3 mil de participações, ó, 2 mil de debêntures e mais 1.000 aqui de empregado, tem o resultado antes da contribuição social. Então, antes de você calcular o imposto de renda, primeiro a gente calcula a contribuição social sobre o lucro líquido aqui no lucro real, tá? Depois nós vamos ver como é que calcula essa contribuição. Chegou no valor, 1.710, você tem o LAI. Sabe o que é o LAI? Nosso querido amigo, lucro antes do imposto de renda. Tá lá, ó, 28.200, tá certo? Então, agora, em cima desse lucro antes do imposto de renda, nós vamos calcular o imposto de renda. Então, vamos com calma aqui. No lucro real, o que é o lucro real? Tá? O lucro real é o lucro apurado no exercício, né? O lucro antes do imposto de renda, tá? Adicionado por adições. O que são adições? Adições são despesas indedutíveis, tá certo? A lógica, essa aqui é a lógica do lucro real, por isso que se diz que no lucro real não é o lucro econômico, e sim um conceito fiscal, né? Um lucro fiscal, porque a lógica é o seguinte, a legislação diz que o lucro real é o lucro do exercício, tá? Somado com adições, que são despesas indedutíveis, exclusões, que são receitas já tributadas, aí sim você chega no lucro compensado, tá? Esse lucro apurado pelas adições e exclusões, você ainda pode abater prejuízos de anos anteriores até determinado limite, aí sim você tem a base de cálculo do lucro real. Tá? A lógica é o seguinte, olha só, por que a Receita Federal, ela te obriga, na apuração do lucro real, a somar também algumas despesas que eles consideram indedutíveis? Como, por exemplo, ó, nós chegamos aqui, o resultado antes do imposto de renda de 28.290, tá certo? Aí a Receita Federal diz, ó, a esse resultado você soma multa de trânsito, tá? Você soma provisões indedutíveis, aquela provisão para devedores duvidosos, e você soma também a própria contribuição social sobre o lucro líquido. Essa é a primeira das adições, tá certo? Aí você chega a esse valor de 5.200 mais 28.290, 33.500. Então é aquele lucro antes do imposto de renda ajustado pelas adições, ok? Qual é a lógica aqui? A lógica é o seguinte, ó,
Imagina, eu sou a Receita Federal, eu quero arrecadar, tá certo? Por que eu, Receita Federal, tenho que ser punido por receber um imposto menor? Porque você foi negligente no trânsito, entendeu? Então não tem sentido. Se você foi negligente no trânsito, o problema é teu. Mas eu, Receita Federal, não posso ser punido porque você foi negligente no trânsito. Por isso, soma a multa de trânsito. Outra, provisão para devedores duvidosos. O que é isso? É uma provisão que nós contadores fazemos exatamente para garantir o lucro, o resultado, né, no período derivado das vendas. A gente sabe que, principalmente empresas comerciais, industriais, ela sempre tem uma porcentagem ali dos seus clientes, que não varia muito, deve variar entre 2% a 3% e tal, de que simplesmente não vão te pagar. Eles são caloteiros, tá certo? Eles não vão te pagar. Eles simplesmente vão desaparecer, tá? Pois é, para garantir que você tenha um resultado no final do período, você faz uma provisão para devedores duvidosos. Se por acaso essa provisão, esses devedores duvidosos não ocorrerem, ou seja, eles pagarem, tudo bem, a gente reverte, né, faz uma reversão dessa provisão, entendeu? Mas pelo menos você se previne e garante o resultado no final do período, tá? Pois é. Agora pensa comigo, eu, Receita Federal, tenho que receber um imposto a menos porque você fez uma provisão para devedores duvidosos e realmente esses devedores duvidosos não te pagaram. Eu que tenho que ser punido por isso? Por que tu não seleciona melhor os teus clientes, meu irmão? Entendeu? Então é exatamente isso. Por isso que a Receita manda você adicionar essa provisão aqui indedutível de devedores duvidosos, tá? Inclusive nem pode mais pela nova legislação da contabilidade atual, tá certo? Ok? Mas são provisões indedutíveis. Pô, te vira aí, seleciona melhor os teus clientes, dá teu jeito, tá certo? E a própria contribuição, né? Como eu falei, é a primeira das adições. Então você tem o teu lucro do exercício ajustado pelas adições, tá? Lá no site da Receita Federal, você vai ver no regulamento do imposto de renda, você vai ver a lista de despesas indedutíveis, tá? Ela é enorme, ok? Então você verifica se ocorrer, você tem que adicionar, tá? Então adicionou aqui essas provisões, essas despesas indedutíveis, tá certo? Adições, e aí você tem o lucro ajustado pelas adições. Como o leão, ele morde de um lado e assopra do outro, ele também permite que você exclua as chamadas receitas já tributáveis. Retributáveis aonde? Em outro lugar, tá certo? Então, o objetivo aqui das exclusões é de compensar, na base de cálculo, receitas que aumentam o lucro. E aí, consequentemente, você paga o imposto. Por exemplo, ó, lembra que eles tiveram aqui, ó, aqui, um dividendo recebido aqui, tá vendo? 10 mil, tá vendo? Esse dividendo recebido é o quê? É derivado, com certeza, essa empresa com certeza tem investimentos em outras companhias. Essa outra companhia, naquele trimestre, apurou lucro e, ao apurar lucro, ela distribui para os sócios. Aí veio para cá, para essa empresa aqui, um dividendo recebido de 10 mil. Acontece o seguinte, quando a empresa B, né, a minha investida, eu sou a investidora, quando a investida, ela apurou esse ganho, esse lucro, e distribuiu para a minha investidora, ela já lá na fonte descontou o imposto de renda. Então, se ela já descontou o imposto de renda lá, quando chega aqui vem líquido de imposto. Não tem sentido eu calcular imposto de novo por um ganho que já ocorreu, entendeu? Que já foi tributado lá na fonte, lá na origem, tá? Então é por isso que aqui a legislação do lucro real permite que daquele lucro ajustado pelas adições, você exclua
essas chamadas receitas não tributáveis, como, por exemplo, dividendos recebidos, tá? Então, dos 33.500 menos 10.000, você chegou no lucro real antes da compensação de prejuízos anteriores de 23.500, tá? Então, lembra que eu falei? Você pega o lucro do lado da DRE, né, o lucro antes do imposto de renda, adiciona as adições, despesas indedutíveis, exclui as exclusões, receitas não tributáveis, e aí você tem o lucro compensado antes das compensações de prejuízo, né? O lucro ajustado antes das compensações de prejuízo. Porque o leão permite ainda que você compense prejuízos anteriores até 5 anos anteriores, tá certo? Até o limite de 30%, desse lucro ajustado pelas adições e exclusões, tá? Então aqui, ó, nós chegamos ao lucro ajustado pelas adições e exclusões de 23.500. Vamos imaginar que essa empresa aqui, ela tem prejuízos de anos anteriores, né, de 3.500. Olha só, 3.500 é inferior ao limite de 30% desses 23.500, tá certo? Ó, vamos pegar nossa calculadora aqui, ó. 23.500 vezes 30% dá 7.500. Então a empresa poderia compensar até 7.050, aliás, 7.050 de anos anteriores, entendeu? Ela só tem prejuízo de 3.500, então eu posso compensar. Eu pego aqui os 23.500 menos os 3.500 totais, tá? Sobrou a minha base de cálculo do lucro real, R$23.000, tá certo? Então o leão é bacana. Não, R$20.000, tá aqui, ó, R$20.000, né? 23.500 menos 3.500, 20. Então, gente, essa apuração aqui da base de cálculo do lucro real é assim que funciona, tá? Aonde que a gente demonstra isso? A gente demonstra isso num livro chamado Livro de Apuração do Lucro Real, LALUR, tá? Onde na parte A a gente faz essa demonstração, na parte B a gente coloca os controles de valores que irão influenciar no resultado do exercício futuro, como por exemplo, prejuízos fiscais a compensar e assim por diante, tá? Muito bem, vamos apurar agora. Aqui está a apuração, né, completa do lucro real, ó, 28.290, mais as adições, né, menos as exclusões, tá? Lucro ajustado pelas adições e exclusões, menos compensação de prejuízo de anos anteriores, lucro real 20.000, beleza? Vamos calcular imposto, tá? Sobre esses 20.000, a alíquota de 15%. R$3.000. Tem adicional? Não, não tem adicional, porque essa base de cálculo não passou de 60.000 no trimestre, tá? Outra grande vantagem aqui do lucro real, a pessoa jurídica ela ainda pode diminuir, ó, desse valor de imposto a pagar, o valor dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto calculado com base no lucro de exploração, tá certo? Dali, principalmente indústrias que são incentivadas aqui na Zona Franca, eles podem deduzir esse valor dos incentivos fiscais do lucro de exploração, tá? Vamos imaginar que esse fosse o lucro de exploração, você pode diminuir aqui esse valor dos incentivos fiscais. O que mais? O valor dos incentivos fiscais de dedução de impostos, observando os limites e prazos da legislação vigente, né? Aqui na Zona Franca, olha a grande vantagem, redução de imposto de renda, de I, né, de IPI, de PIS/COFINS, tá certo? Os tributos federais vão ser reduzidos ali. O que mais? O imposto de renda pago indevido ou a maior em períodos anteriores. O que mais? Outro, os gastos, por exemplo, com alimentação de empregados, tudo que for dado ao empregado, exceto salário, né, qualquer valor a mais do salário, pode ser deduzido daqui, ó.
Então você pode criar, por exemplo, um programa de incentivos aos seus funcionários. Então, aqui é o cálculo daquela contribuição social, você tem o resultado antes da contribuição, também da mesma maneira que o imposto de renda, você tem as adições, provisões dedutíveis, mais exclusões. Aqui é um pouco diferente, algumas deduções lá, adições, né, que são despesas indedutíveis lá no imposto de renda, não entram aqui na base de cálculo da contribuição social. Exclusões entram, tá? Mesma coisa, você pode compensar a base de cálculos de prejuízos anteriores da contribuição, e aí você chega, a alíquota é 9%, aí você chega na contribuição social sobre o lucro líquido devido, tá certo? Lucro real, ele, como o próprio nome diz, ele te diz o real valor de quanto que você tem que pagar de imposto, tá certo? Então, para determinadas empresas, por exemplo, empresas comerciais, né? Por exemplo, nós vamos ver no próximo vídeo, se você tem ali, ó, diferenças, né? Se a tua margem de lucro, ela é muito pequena. O que é uma margem de lucro muito pequena? Ela é inferior a 9%, por exemplo. Isso é muito comum, né? O comércio, a indústria, ela tem uma margem de lucro muito pequena ali, muito apertada, entendeu? Se você tem uma margem de lucro menor do que 9%, o ideal é você fazer a apuração pelo lucro real, tá certo? Lembrando que cada caso é um caso, ok? A gente teria que calcular todos os casos, é isso que a gente faz aqui na Gonçalves Consultoria, e a gente apresenta isso para os nossos clientes, tá legal? No próximo vídeo, nós vamos responder exatamente essa pergunta. Tá, tudo bem, e agora? Faça a apuração pelo lucro real, pelo lucro presumido ou pelo Simples Nacional, tá? Então eu vou mostrar para vocês o que a gente faz aqui, orientando os nossos clientes e mostrando, né, se vale a pena você fazer a apuração pelo lucro presumido, pelo lucro real ou pelo Simples Nacional, tá certo? Cada caso é um caso. Falou, amigos? Obrigado mais uma vez e acompanhe os vídeos aqui da Jornada do Empreendedor. No próximo vídeo nós vamos falar exatamente sobre isso aqui, tá legal? Um grande abraço, até logo!